Quer ser grande? Nunca perca o coração de criança. Olá, seja bem-vindo ao nosso devocional. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Dá o seu curtir e compartilhe com os seus amigos se gostar do vídeo. O tema do devocional de hoje é Guiados pelo Amor. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Salmos 32, 8. Somos todos filhos, cada um trazendo consigo uma história única, moldada pelas mãos de pais distintos. Alguns podem ter crescido sem orientação ou apoio, carregando o peso da orfandade, enquanto outros foram abençoados com pais exemplares, que ofereceram inspiração e um caminho a seguir. Independentemente de nossas origens, uma verdade universal nos une. Deus é o Pai Supremo, sempre pronto a nos ensinar, guiar, aconselhar e cuidar. Minha própria jornada foi marcada pela sensação de orfandade, um fardo que, em momentos, pareceu insuperável. No entanto, a relação que cultivei com Deus transformou minha realidade, mostrando-me que, acima de tudo, sou seu filho. Esse entendimento mudou tudo. Hoje, quando olhamos para a infância, é importante refletir sobre o significado de ser criança e as memórias que formamos. Para alguns, essa fase pode ser lembrada como um tempo de incompreensão, birras e desobediência marcada por negatividade. Contudo, na minha caminhada com Deus, encontrei a chance de redefinir essas memórias, não só para mim, mas para meus filhos, garantindo que eles tenham lembranças positivas que ecoarão por toda a vida. Se a sua infância foi repleta de desafios, momentos que você preferiria esquecer, lembre-se de que é possível construir uma nova realidade com Deus. Decida ser essa mudança em sua geração. Transforme sua história de vida em uma fonte de inspiração, mostrando que, independentemente de nosso passado, podemos escolher um novo caminho, guiados e amparados pelo amor incondicional de Deus Pai. Palavra-chave de hoje: sinceridade. Leitura bíblica, Salmos 117. Salmos 117. Louvor a Deus, o Senhor. Louvem a Deus, o Senhor, todas as nações. Que todos os povos o louvem. O seu amor por nós é forte, e a sua fidelidade dura para sempre. Aleluia. O tema do devocional de hoje é guiados pelo amor, ou seja, guiados por Deus. Deus é esse amor incondicional, o Criador do nosso universo, e Ele tem esse amor condicional, ou Ele é esse amor incondicional, e cuida da gente. Uma coisa que eu gostaria de levantar, que o autor ele não cita no livro, é o seguinte. Essa é a minha opinião, tá? De repente você pode não concordar comigo. Nós podemos até ser dependentes de Deus. Se você for ler Mateus, por exemplo, onde ele fala sobre o Sermão da Montanha, onde Jesus explica que se Deus cuida de todos os animais, dá alimento para eles, todos os dias fornece esse alimento, por que não forneceria para nós? Por que não cuidaria de nós, que somos a sua criação mais especial? Então eu acredito que Deus cuida de nós, sim. Que Ele nos guia, sim. Mas, aproveitando que estamos falando de infância, gostaria de levantar uma coisa que eu aprendi e eu acho que faz muito sentido compartilhar com você aqui hoje. Quando nós éramos crianças, existia uma certa falácia. Era assim. Às vezes, quando a gente fazia alguma coisa de errado, por exemplo, eu estava brincando com... Só um exemplo, tá? Eu estava brincando com um brinquedo. E aí eu não gostaria de compartilhar aquele meu brinquedo com um amiguinho, com um vizinho, com um colega, sei lá, com um parente, com um primo. E aí, os meus pais chegariam e diziam para mim: olha, se você não emprestar o seu brinquedo
para ele, Deus vai ficar triste com você. O que os nossos pais naquela época, isso provavelmente deve ter acontecido com você. O que os nossos pais nessa época faziam era botar na nossa cabeça que a felicidade de Deus dependia de mim. Ou seja, se eu fizesse qualquer coisa errada na minha vida, não só um brinquedo, porque aquilo poderia ser transferido para outras coisas. Qualquer coisa que eu fizesse de errado na minha vida, o Pai lá no céu ficaria triste comigo. E aí, é lógico que os nossos pais eles não tinham consciência do que estavam fazendo, mas eles criavam dentro da nossa cabeça, dentro do nosso subconsciente, uma dependência emocional. E essa dependência emocional não era de nós para com Deus, era de Deus para com nós. Como Deus, em todo o seu poder, em toda a sua onisciência, como ele poderia depender de um ato de uma criança para ser feliz? Isso não é verdade. Mas os nossos pais gostariam que nós fôssemos boas crianças e por isso diziam aquelas coisas. Só que eles não tinham consciência de que poderiam criar na nossa cabeça que tudo aquilo que eu faço interfere na felicidade do Criador. E muitas pessoas carregam isso a vida toda, carregam isso a vida inteira, achando que se eu fizer algo, Deus vai ficar triste comigo. E se Deus fica triste, bom, você deixou o Criador do universo triste. Se você deixou ele triste, o que mais você pode fazer de errado nessa vida, né? Então, tem pessoas que carregam um peso, um fardo muito grande nas costas. Toma cuidado quando você cria os seus filhos para não colocar um fardo nas costas deles, só porque você tem preguiça de explicar para eles o que é certo e o que é errado. Porque, na verdade, eu, por exemplo, na minha criação, quando eu crio os meus filhos, eu digo para eles o que é certo e o que é errado, não que Deus vai ficar triste. Eu vejo isso como um ato de preguiça. Quando o pai e a mãe falam, olha, não faz isso porque Deus fica triste, você está simplesmente dizendo, tipo, olha, a responsabilidade é de Deus, não é minha. Você é pai, você é mãe. Você tem a obrigação de criar os seus filhos. Você tem que chegar para eles e falar, olha, deixa o seu amigo brincar com aquele brinquedo, pelo menos um pouco. Ele não tem um brinquedo desse. Deixa ele experimentar o brinquedo. Não vai acabar com o brinquedo. Fala para ele, olha, brinca com o meu brinquedo aqui, vamos brincar nós dois juntos. Pronto. Joga para ele, ele joga para você. Vocês vão aprender a dividir as coisas. Mas não diga para o seu filho que a felicidade de Deus depende das suas atitudes. Porque senão o cara cresce com medo de fazer qualquer coisa na vida dele. Bom, se eu fizer isso e não der certo, Deus vai ficar triste comigo. Então cuidado para não deixar os seus filhos carregar um peso enorme nas costas deles. E se você cresceu ouvindo isso, bota na tua cabeça uma coisa. Deus é o Criador do universo. A felicidade dele não depende de você. Você e eu podemos até depender dele, tá? Como está escrito lá em Mateus, que nós somos dependentes do Pai. Nós dependemos da graça de Deus. Tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que eu tenho aqui, veio porque Deus me ama, porque é a graça dele e é de graça. Eu não preciso exatamente merecer isso, porque Deus não se importa com isso. Ele dá tudo em abundância para as pessoas. Então tire esse peso das suas costas. Muito obrigado, tenha um ótimo dia e que Deus o abençoe.